Nós estamos nessa noite falando mais especificamente a respeito de discernimento de espíritos. Esse dom, quando você tenta entender um pouquinho mais a respeito dele, o próprio nome dele já fica fácil a compreensão, ele é autoexplicativo. Discernimento de espíritos, né? Quando você busca uma definição da palavra discernimento, você vai compreender, isso pode ser em qualquer dicionário mesmo, né, da língua portuguesa, você vai compreender que a palavra discernir, discernimento, ela significa conhecer distintamente, conhecer de forma assim específica, né? Quando você conhece algo de maneira clara, isso é discernir. Então é uma utilização dos sentidos de modo a compreender de modo claro. É isso que significa a expressão da palavra discernimento, né? Percepção clara a respeito de algo que envolve os sentidos. Você sabe que de forma natural nós temos 5 sentidos. Então, quando a gente fala desses sentidos, a gente está utilizando algum desses 5 sentidos para perceber algo. Isso no campo natural, isso envolve discernir. A gente consegue discernir através da visão, a gente consegue discernir através da audição e assim por diante. Só que aqui o tema ele é mais propício, não à realidade natural, até porque é um dom espiritual. Nós estamos falando de uma revelação espiritual, não é algo que nós discernimos de modo natural. Então é importante essa explicação para nós não confundirmos uma coisa com a outra. Essa palavra que está ali, quando nós olhamos mais especificamente para essa palavra de discernimento, a palavra do grego que está aqui é diakrisis, né, que é a habilidade de discernir, a habilidade de ter discernimento, de julgar. Então, o foco dessa palavra é ter uma percepção de modo sobrenatural, com vistas a que a gente possa fazer um julgamento assertivo. Essa é a ideia do discernimento de espíritos, ou seja, é a capacidade que Deus nos dá, por uma revelação que Ele traz à nossa vida. A gente já tem falado a respeito do modo como Deus fala ao nosso coração. Então Ele traz essa revelação e ao final nós conseguiremos julgar. Nós conseguiremos entender o que de fato é que está acontecendo. Então Deus, através do discernimento de espíritos, através da atuação desse dom espiritual, Ele nos livra do engano. Ele nos livra de nós nos equivocarmos, de nós acharmos que é uma coisa, quando na verdade é uma outra situação. Então, através desse dom, Deus nos traz uma verdade que com certeza nos liberta de uma série de situações que visam nos fazer perder tempo ou nos fazer atuar de modo errado diante de alguma realidade que Deus tem para a nossa vida. Não é a mesma coisa que intuição, e algumas pessoas confundem até mesmo, né? E até fazem sempre aquela menção de que as mulheres, elas têm mais discernimento porque tem a tal da intuição feminina, né? Então, sim, a mulher ela é dotada de uma capacidade mais intuitiva, isso é algo natural, faz parte da composição, da maneira como Deus criou e fez essa diferenciação de gênero. A mulher ela é dotada de forma natural pelo Senhor, com uma capacidade de compreender algumas realidades de forma assim mais rápida que o homem, para algumas realidades bem importantes da vida. Até alguns homens ficam em crise com isso, né? Por que as mulheres conseguem compreender algumas coisas tão rapidamente, e vem aquela clássica situação dentro de um relacionamento conjugal, principalmente, que a mulher ela avisa alguma coisa e fala assim, sei lá, o homem vai fazer um negócio. Isso quando o homem fala do negócio que está fazendo, né, que é sempre importante mencionar isso, porque tem homens que não fazem negócio sem falar, né? A mulher ela acaba apenas sendo informada, mas às vezes acontece de homens serem sábios, né, e perceberem que a mulher ela é auxiliadora. Então, na condição de auxiliador, eles colocam ela na jogada, colocam a sua esposa na jogada, e às vezes acontece da mulher, ela diz basicamente o seguinte, olha, não faça esse negócio. E o homem, racional, lógico, matemático, a mente cartesiana, fica pensando de onde que ela chegou a essa conclusão. E ela basicamente fala o seguinte, olha, eu não sei exatamente explicar, mas não faça isso, eu estou com uma impressão que não vai dar certo esse negócio. E aí alguns homens, né? A Bíblia fala que o homem é cabeça, mas alguns são cabeções, na verdade, né? Então, alguns homens continuam fazendo aquilo que começaram a fazer. E deixam essa percepção natural da alma da mulher, deixam de lado e concluem que deveriam continuar, porque matematicamente falando, não tem nenhuma razão lógica
para não prosseguir com aquele intento, com aquela vontade. E aí passa um pouquinho mais, e aí o que acontece normalmente, acho que casais aí de um pouco mais de tempo já sabem como é que funciona isso, não dá certo. Aí o homem volta, e aí o que acontece quando chegamos nesse exato momento? Aí temos uma manifestação aí que acontece. Qual que é a manifestação que acontece? A mulher, ela fala basicamente o que nesse exato momento? Ela diz, eu avisei que não ia dar certo. Aí o homem tem que aguentar, ali um momento sermão, momento ministração, momento, eu disse, eu falei para você, mas você é um cabeça dura, e aí vai, né? Então esse é o momento da ministração assim mais pesada de Deus, e alguns homens ficam em crise com isso, falam, meu Deus do céu, o que acontece? Eu não sou homem, será suficiente? Será que me falta hombridade? Será que eu não sou tão macho assim? Uma mulher sabendo mais do que eu, como é que pode um negócio desse? E na verdade não tem absolutamente nada a ver com isso, não tem nada a ver em termos de liderança, de ser cabeça, de ter autoridade. É um dote que Deus deu, uma capacidade que Deus deu à mulher de ser aquilo que Ele chamou ela quando criou, de adjutora, de auxiliar, a capacidade de auxiliar nas decisões. Então, ao final, obviamente, o homem vai ser responsabilizado na condição de cabeça do relacionamento, de marido, de autoridade que tem, óbvio. Mas a mulher ali não está apenas como um enfeite, ela está ali na condição de auxiliar. E vale a pena fazer bom uso dessa função que a mulher também pode ter. Né? Só um detalhe técnico importante. Mas, pastor, isso é discernimento? Não é discernimento. Porque essa é uma intuição que é como se eu dissesse o seguinte para você, é como, né? É como, sempre que alguém fala é como, é que ele não sabe explicar direito. Então ele fala é como. Então eu vou falar agora é como, porque eu não tenho uma explicação tão clara para dar, eu vou tentar explicar. É como se ela fizesse um cálculo absurdamente rápido e concluísse ao final que vai dar negativo. E ela fala isso. É isso. Isso é a intuição. E qual a diferença da intuição para o discernimento? O discernimento não faz cálculo. Não tem uma lógica. O discernimento ele não vem por um cálculo rápido ou devagar. Ele não exerce uma capacidade lógica de compreender. Ele é uma pura revelação de Deus. Uma pura, total, absoluta revelação de Deus. Então, vamos tentar entender o seguinte. Então, quando alguém percebe alguma coisa, toda vez que alguém perceber alguma coisa no quesito espiritual, é discernimento de espíritos? Não necessariamente. Mas Deus pode estar operando através dessa percepção? Sim, não tem problema quanto a isso. Por exemplo, tem pessoas que fruto da sua experiência, fruto da sua, até mesmo experiência própria, ou da experiência ministerial que tem, já estão mais acostumadas a detectar algumas realidades de forma mais rápida. Simples assim. É natural, tudo que você faz por muito tempo, muitas vezes, pela lógica você já deduz alguns resultados. Isso vale para tudo. Mas isso é lógico. Mas para quem está começando, quando alguém mais experiente fala, a pessoa se assusta e fala, meu Deus, que loucura, como que você chega tão rápido? Pode parecer até que é um discernimento de espíritos em ação, não necessariamente. Porque muitas das vezes é uma percepção natural. É uma percepção no sentido da experiência que tenho, daquilo que conheço, daquilo que ouvi falar, daquilo que li, daquilo que de algum modo eu já tenho em mim e que me faz chegar a um julgamento, a uma definição, a uma conclusão a respeito de algo. Mas Deus pode estar nesse negócio? Claro que sim. Óbvio. Nem só de dom espiritual Deus se utiliza para poder fazer a sua obra. Muitos talentos naturais são usados, consagrados a Deus para que Ele possa fazer a sua obra. Não tem nenhum problema com isso. Então, a gente tem que colocar ali talento para música, dom espiritual de músico. Aí só quem tem pode estar aqui. Já pensou um negócio desse? Ia ficar interessante o negócio aqui. Aleluia. Mas não tem. Então a gente faz uma avaliação de outros aspectos. A gente não faz uma avaliação no quesito dom espiritual de 1 Coríntios 12 para poder cantar ou tocar. A gente faz avaliação em termos de dons naturais ou habilidades que a pessoa tem e que, pasmem, nem todo mundo tem. A verdade é essa.
Isso faz... mas essa lógica a gente fala assim, por exemplo, Fabinho. Foi falar do Fabinho, né? É um dom espiritual sobre ele? Não. É um dom natural que está visível, crescente e que vai ser usado para a glória de Deus. E aleluia. Mas é um dom espiritual? Não nesse quesito. Pode ser a partir da atuação ministerial dele no futuro, Deus pode se mover através de dons espirituais. Mas, estou dando um exemplo do Fabinho, né? Ele está ali recebendo do Senhor. A Bíblia fala que aos seus ele dá enquanto dorme, ele está dormindo, então. Está lá. Se não estivesse dormindo, ele estaria onde? Na bateria. Então é perceptível, né? Já foi mencionado isso, a própria Dai mencionou isso numa pregação. Mas não confundamos as coisas. Então, com isso eu estou tentando explicar que não só de dom espiritual que a obra do Senhor é feita. Muitos dons naturais são usados para a glória de Deus e Deus se encarrega de fazer grandes coisas a partir disso. Mas os dons espirituais, obviamente, são necessários, fundamentais, para que nós possamos ter, principalmente, resultados em situações e realidades que o natural não dá conta. Que a lógica natural, que a capacidade natural não consegue tocar, abranger, trazer resultados. Nós precisamos do sobrenatural. E a sobrenaturalidade de Deus se manifesta por meio desses dons. Então, quando a gente fala a respeito do discernimento de espíritos, é importante mencionar que ele vai além dessa matemática rápida, ou de uma lógica que rapidamente faz entender que vai dar errado em si, mas ele entenda isso, ele é uma revelação que Deus traz. Ele é uma revelação que Deus traz. E que na maioria esmagadora das vezes, quando perguntado, alguém pergunta assim, mas por que você falou isso? A resposta é, tenho a menor ideia. A menor ideia. Isso é louco demais. Mas tem uma lógica, sim, e ela vai se manifestar a posterior, mas inicialmente não tem. Por exemplo, tem pessoas, vamos imaginar uma cena, tá? Você está num culto de celebração, domingo à noite. Entra uma pessoa, em um determinado momento do culto, diante do louvor, um louvor está ali fluindo com graça, poder, ou diante de uma ministração da própria palavra, da pregação, a pessoa começa a rosnar. Aí daqui a pouco, aquela voz doce de mulher, por exemplo, se transforma numa voz máscula e uma voz assim, como um urro, certo? Precisa de discernimento de espíritos para poder saber o que está acontecendo? Pela lógica, nós imaginamos o quê? Deduzimos o quê? Percebemos o quê? Essa pessoa, essa mulher, por exemplo, ela está endemoniada, ela está... fizeram lá. Ela está endemoniada. Achei que era não, mas entendi. Ela está endemoniada. Ela está debaixo de uma atuação demoníaca, né? De um espírito maligno. Fácil. Está fácil. Não precisa ser muito esperto. Não precisa de um dom espiritual para perceber o óbvio. Ok? Isso. A nossa experiência na obra de Deus já nos faz perceber. Algumas manifestações específicas denunciam uma realidade. E agora quando, vamos imaginar essa mesma pessoa entrasse linda, bela e formosa, sentasse, acompanhasse o culto normal, e de repente, um de nós aqui, tivéssemos uma revelação a respeito dessa senhora, do nosso imaginário aqui, né? E naquele exato momento Deus nos mostrasse, de algum modo, seja por uma visão, seja por um testemunho interior violento, de que aquela senhora da história que nós estamos criando aqui, ela é endemoniada, sim. Mas ela não tem nenhuma evidência física. Nós nunca conhecemos ela, não sabemos que ela tem ligação com Umbanda, Quimbanda, Candomblé, nada, a gente não sabe. A gente olha e deduz que ela é uma pessoa normal aí, como qualquer outra que a gente pudesse imaginar. Mas Deus nos traz essa convicção. E aí? Uma vez que Deus traz essa convicção, isso nos ativa a agir em função disso. E aí, imagina uma cena dessa. Alguém chega diante dela e repreende. Fala, por exemplo, escuta aqui, Satanás. Quando fala isso, aí todo mundo, meu Deus! A mulher com o cabelinho bonitinho, arrumadinho, perfumadinho, se transforma
uma cena pandemônica. Tudo muda, de repente o ambiente se transforma, aquela mulher doce, inofensiva, agora começa a derrubar cadeiras, começa a arrastar, se joga no chão, baba, fala que vai matar meia dúzia, se joga contra pessoas, e a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu nesse exato momento, desse exemplo que eu dei? Essa pessoa, seja o pastor ou outra pessoa, um irmão, teve uma manifestação de uma revelação de Deus, e qual o dom em ação naquele exato momento? Foi o dom de discernimento de espíritos. Entenda, não é natural. Eu estou dando um exemplo claro de uma realidade onde esse dom está se manifestando, para que você possa entender que ele é uma revelação que Deus traz para a gente em relação a uma atuação espiritual. É importante também mencionar que, além de não ser intuição, também o discernimento de espíritos não é espírito crítico. Tá? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que elas pensam assim, ó, elas se auto-intitulam com discernimento de espíritos. Aí elas estão aqui na igreja, conversando de uma boa e tal. De repente chega uma pessoa, e a pessoa fala assim, não vale nada isso aí. Aí a gente fala, nossa, por quê? Não sei. Sei que não vale nada. Então, isso não é assim que funciona. Na maioria das vezes, essa percepção é muito carnal. Na maioria esmagadora das vezes é carnal. Até porque a maneira como essa pessoa está ministrando não é o modo como Deus costuma fazer e agir diante de uma situação como essa. Não é avisando os outros que alguém não vale nada, que a gente ministra debaixo de uma atuação do dom chamado discernimento de espíritos. Então, não é aquele lance que as pessoas falam assim, não sei explicar, mas o meu santo não bateu com o dele. Isso aí vale lá na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, mas em igreja evangélica, com o Senhor Jesus, debaixo da atuação do Espírito Santo, isso é criticismo puro, isso é crítica em si. Não gostei do jeito dela, tem alguma coisa nela que me lembra alguém. Um psicólogo chegaria do lado e explicaria, isso é transferência, hein? Você está transferindo aí uma imagem, alguma coisa que aconteceu. Conversa, fale mais a respeito. Ele senta com você e perguntaria, fale mais sobre a sua vida. Você fala, aconteceu isso. Ele vai identificar um trauma específico que é uma pessoa muito semelhante a uma atuação que aquela pessoa está tendo naquele exato momento que você conectou, e aí você não sabe explicar, mas a psicologia vai explicar, dizendo que naquele exato momento foi ativado no seu cérebro uma informação, essa pessoa se assemelha muito com aquela que te machucou, e por isso você não gosta dela. Isso é espiritual? Não. Isso é ferida na alma, precisa ser curado. Então, não é crítica em si, não é esse negócio, olhei e não gostei, não sei, não gosto dele, não me identifico, vou ficar longe, não sei, vai dar ruim. Não é essa lógica, não é essa atuação. Isso acontece muito em ambientes de trabalho, né? Ninguém é crente lá, mas todo mundo fica olhando um para o outro e falando que não gostei, não quero, não gostei, ele vai para roubar o nosso lugar, então a gente tem que fazer alguma coisa contra ele, a gente puxa o tapete dele, isso aí é outra esfera. Está mais num espírito maligno atuando no seu discernimento de espíritos lá de lá, do que necessariamente na atuação de Deus com discernimento de espíritos daquilo que é santo e que não é contaminado com o pecado. Isso é pecaminoso, ok? Isso é muito importante ser dito para que a gente também não confunda em relação ao que Deus chama de discernimento de espíritos. Esse discernimento de espíritos é uma capacidade que lhe vem de Deus. E é sempre além da nossa capacidade, sempre. Discernimento não é algo referente ao óbvio, como já disse, não é algo que exista uma obviedade, ou seja, todo mundo perceberia, sem dom, sem nada. O discernimento, quando ele está em ação, ele é uma percepção de uma realidade espiritual, por isso o nome discernimento de espíritos, ele está ligado a isso, a uma realidade espiritual. É uma demonstração que Deus nos dá daquilo que está acontecendo, vamos assim usar essa linguagem para poder facilitar, no mundo espiritual, no plano espiritual, no mundo dos espíritos, na realidade daquilo que a gente não vê, mas que é real. Ok? E quando eu falo mundo dos espíritos, é sempre importante mencionar que eu não sou espírita, e quando eu falo mundo dos espíritos, não estou falando de pessoas desencarnadas, como os espíritas espiritualistas acreditam, não é isso, estamos falando de atuação demoníaca, ok? Estamos falando de realidades demoníacas, de uma percepção que Deus traz, para que a gente possa compreender aquilo que não está no campo do terreno, naquilo que não está no campo do natural,
mas que a gente convive. A Bíblia fala a respeito disso. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 3, o versículo traduzido na maioria das Bíblias está lá traduzido como universo. Lá menciona, eu leio para você, Hebreus 11, 3, lá a maioria dos biblistas escolheu colocar como universo. Mas a palavra no original não é universo, e sim mundos. Lá diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. No original, a palavra universo ali, ela é os mundos. Ou seja, vamos refazer o versículo, né? Pela fé entendemos que os mundos foram feitos, formados pela palavra que vem da boca de Deus, de maneira que o visível veio daquilo que é invisível, que não aparece. Isso é um versículo que nos ajuda a entender daquilo que em outras passagens nós entendemos a respeito da realidade espiritual, daquilo que a nossa realidade humana, sem o Senhor, não pode compreender. E por que não pode compreender? Porque isso é uma consequência da queda. O homem caído, o homem, a partir do pecado de Gênesis capítulo 3, o homem, depois da queda, ele ficou confinado ao mundo dos seus próprios sentidos. Então, nós basicamente só conseguimos compreender aquilo que os nossos 5 sentidos naturais nos permitem compreender. Essa é a lógica natural do homem natural. Mas a palavra de Deus vai falar que existe uma outra realidade. Por exemplo, no Salmo, essa é uma passagem muito conhecida, no Salmo 34:7 tem aquele versículo famoso, poderoso, muitos crentes utilizam, né? Que é o versículo de Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Olha só, está dizendo que há anjos de Deus atuando na vida daqueles que temem o Senhor. E não apenas atuando, eles estão acampados, ou seja, eles estão juntos, ligados. Eles fazem morada ao lado. É o que está dizendo ali. Está falando a respeito de uma realidade que a nossa percepção natural não nos faz ver, sentir, cheirar, qualquer coisa assim. Não tem. De forma natural, nós não vamos perceber a realidade angelical. Nós não vamos perceber a atuação desses anjos. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, em Hebreus 1,14, lá fala a respeito desses anjos, e lá a palavra de Deus explica. Em Hebreus 1,14 diz assim que esses anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, eu irei herdar a salvação. Você irá herdar a salvação. Ou seja, esse versículo fala que anjos de Deus são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para trabalhar a serviço daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então, entenda, nesse exato momento nós estamos aqui. A gente contabiliza o número de pessoas, eu olho nos seus olhos, você olha no meu. A gente tem uma impressão natural, a gente pode fazer várias avaliações no nível natural, mas se Deus fizesse num clique, abrisse a realidade espiritual para que a gente pudesse perceber, talvez alguns de nós aqui ficaríamos até apavorados. A verdade é essa. Talvez alguns de nós até sairíamos correndo pela a realidade de glória que envolve esse exato momento aqui, pelo simples fato de terem aproximadamente uns 40 crentes reunidos no mesmo lugar. Então nós temos aqui centenas, talvez milhares, por que não, de anjos de Deus, que são espíritos ministradores, enviados por Deus para trabalhar em nosso favor. Mas a verdade é, você percebe isso? Não. De forma natural? Não. Os crentes testemunham, na sua célula você já deve ter ouvido vários testemunhos de libertação, de livramento, de cura, de milagres. E as pessoas, elas falam do quê? Elas falam daquilo que elas percebem. Elas falam daquilo que elas conseguem entender daquilo que Deus fez. Mas se Deus mostrasse o todo da obra, seria muito mais interessante ouvir esse testemunho, irmão. Tenho certeza disso. Se Deus mostrasse sempre aquilo que de fato acontece, em função, agora estou olhando para o Adriel, estou me lembrando de algumas situações. Já deu trabalho para muito anjo esse menino aí. Né, o Adriel é um homem que de fato essa palavra se cumpre assim de forma... Né? Tem anjos motoqueiros assim na vida do Adriel, que eles se encarregam, não é com carruagem que eles vêm. No caso do Adriel, são com motos assim, na velocidade da luz, para poder aparar todas as batalhas espirituais dos anjos do inimigo,
ou seja, dos espíritos malignos que atuam para poder matá-lo, roubá-lo e destruí-lo. Falando isso porque o Adriel é que nem gato, né? Tem muitas vidas aí no Senhor, né? Não o Menegato, né? O Menegato está lá atrás, esse aqui é o Adriel. Mas o Adriel já esteve em situações de perigo de morte algumas vezes, né, Adriel? Sem brincadeira, não. Não estou exagerando, não. Muitos acidentes, inclusive. Falo isso só para que a gente possa linkar e ligar uma realidade daquilo que Deus faz em favor daqueles que Ele ama, daqueles que Ele tem uma aliança, daqueles que reconheceram Ele, daqueles que respondem a Ele, daqueles que querem viver e cumprir os planos dEle na terra. Então, esse versículo fala basicamente a respeito disso, daqueles que vão herdar a salvação de nós todos aqui. Se Deus nos fizesse perceber essa realidade, com certeza seria muito interessante. Por que Deus não faz? Sempre a gente vê? Não sei. Talvez porque a gente não suportaria, talvez porque isso seria esmagador demais para nós, talvez porque essas informações seriam assustadoras na nossa história, talvez a gente ficaria adorando o anjo daqui a pouco, orando a anjo, fazendo aliança com o anjo, meu anjo, começaria a conversar com o anjo, começaria a orar para o anjo, começaria a fazer um ícone do anjo, a gente ia fazer um desenho do anjo, a gente ia colocar lá na casa para poder espantar os espíritos malignos, a gente ia virar sincrético. Porque esse é um problema clássico na Bíblia também, quando os anjos atuavam, as pessoas queriam adorar os anjos, para que o negócio não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ele. Então, há uma euforia muito grande da nossa parte, quando esse sobrenatural, ele é visível. A gente tem uma tendência a se perder um pouco, a gente tem uma tendência a entrar num pouco de sincretismo, a gente tem uma facilidade nisso. Então, acredito que essa é uma das razões. Deus conhecendo a nossa limitação, e até o nosso coração, que por vezes nos engana com tanta facilidade, Deus nos impede de ver tudo o que acontece e nos permite apenas ver aquilo que importa. Até por uma questão de que a gente possa suportar. Então, a Bíblia nos fala a respeito dessa atuação angelical, e eu falo disso porque isso faz parte da atuação de discernimento de espíritos. Você já deve ter ouvido inúmeras pessoas que debaixo de uma atuação desse dom, elas têm percepções claras, a respeito disso, de verem, terem uma visão, ou de terem um testemunho interior, uma revelação forte. Os olhos naturais não conseguem perceber, mas o testemunho interior é absoluto e forte, violento, agressivo, de modo que ela chega e fala, tem um anjo de Deus, assim, ela dá as características do anjo, daquilo que ela está vendo. Todo crente vê anjo? Não. Essa atuação, ela acontecerá para todos os crentes? Não. Ela vai acontecer mais especificamente diante do ministério que algumas pessoas têm, principalmente ligado à batalha espiritual, principalmente ligado ao evangelismo, porque você está numa linha de frente, numa batalha de conquista, e é comum, não diria que é garantido, mas é comum que você tenha mais testemunhos dessa percepção, seja de anjos, seja de demônios, ok? Esse discernimento de espíritos, ele nos faz perceber essas realidades. Eu me lembro, um profeta uma vez orou comigo, e ele, ao orar comigo, ele falou, ele me abraçava, e ele chorava, e ele, ao chorar, falava o que ele estava vendo. Ele falou assim, ele dizia basicamente o seguinte, eu vejo 3 anjos enormes à sua volta. Ele falava isso em relação à minha vida. Eu vejo 3 anjos grandes, e eles estão com as suas asas estendidas sobre você. E ele falava assim, ele dizia, né? Você viverá algumas realidades fortes, e que esses anjos garantirão vitória da parte de Deus ao seu favor. Não demorou muito para acontecer algumas coisas que foram fortes na minha vida pessoal, ministerial, e uma delas, inclusive, que poderia morrer numa estrada de Goiás, né? Quando o irmão que estava me levando da igreja ao final do culto, por volta de umas 11, 11h30, e depois a gente comeu, e a gente deve ter saído por volta de uma 00:40, e ele estava naquelas estradas, foi Goiás? Foi em Goiás ou Mato Grosso do Sul agora? Não me recordo se foi Mato Grosso do Sul, acho que foi Mato Grosso do Sul, perdão, Mato Grosso do Sul. E ele estava então indo para o aeroporto, ele ficava numa cidade do interior, era Goiás sim.
Era Goiás. Ele estava indo da cidade do interior, indo para Goiânia, para poder eu embarcar e voltar para Curitiba. Pastor em Curitiba, iria ministrar no domingo. Isso se encerrou no sábado. Quando, por volta de umas 2 horas, eu só conseguia avistar de longe, assim, parecia um elefante, mas na verdade era uma anta. Literalmente uma anta. Não era uma anta nos modos de dizer, assim, não era uma anta que apareceu, não. Literal, uma anta estava se deslocando passivamente, tranquilamente, no meio da estrada, e ele estava com pressa porque ele precisava me colocar no aeroporto a tempo. Você já deve imaginar o que aconteceu, né? Pá! O que aconteceu? Morreu alguém? A anta morreu. Mas não era para a anta morrer, com certeza não era para a anta morrer. Porque a maneira como foi, o modo, depois eu só mencionei para ela, tive um pequeno incidente aí. Pois eu expliquei melhor quando cheguei, né? Você lembra disso, amor? Foi posterior esse momento, esse profeta falando isso. Muito interessante a maneira como Deus fez. Fora alguns outros detalhes que envolvem essa atuação angelical. Por que eu estou falando isso para você? Para que a gente possa perceber como que costuma operar esse dom. Na vida de algumas pessoas isso é com mais frequência, elas têm uma facilidade maior em Deus de perceber essas realidades, de perceber uma atuação angelical e em algumas situações também uma atuação demoníaca também. Ele percebe uma realidade de opressão, de influência, de ataque, de batalha, que está ligado a uma atuação demoníaca. Eu falei, acho que na semana passada, não sei se foi na semana passada ou foi há 2 semanas atrás, eu falei que esse dom, ele é espiritual, mas a percepção dele, ela às vezes, eu vou tentar dizer assim, é como se ela invadisse, entenda, é como se ela invadisse os nossos 5 sentidos. É como se ela invadisse nossos 5 sentidos. Por isso que tem alguns irmãos, poucos, na verdade, me lembro de uma pessoa que consegue cheirar, e ao cheirar, perceber uma realidade espiritual. Mas como que é isso, pastor? Isso é natural? Não, por exemplo, tem pessoas, isso qualquer um de nós consegue. Por exemplo, tem crente que bebe cachaça, sabia disso? E tem crente que bebe cachaça e vem para o culto, sabia disso? Tem crente que bebe cachaça e vem para o culto e os irmãos percebem, sabia disso? Consegue? Por quê? Vai abraçar, vai cumprimentar e aquilo exala. Tem crente que fuma muito antes de vir para um culto. Aí abraça o irmão, e qualquer irmão, de forma natural, com um cheirador bom, né, com o seu olfato aguçado, vai sentir o quê? Que pena, essa irmã, esse irmão, tem uma escravidão na vida dele, que é o fumo. Ou outro vai falar, que pena, esse irmão, ele tem problema com o álcool. Isso é natural. Essa pessoa precisa de ajuda, uma ministração de Deus, ok, tranquilo. O que eu estou falando não é desse modo, de uma percepção natural, de você olhar uma pessoa que está sempre... Nossa, mas essa rinite não passa nunca. Isso aí qualquer pessoa já... que o pó está mandando bala nesse nariz, né? Então isso é uma percepção natural. Fica fácil, a pessoa está sempre com rinite, sempre com uma alergia, não passa nunca esse negócio, o olho está sempre vermelho... né? Qualquer pessoa que já teve um pezinho mais para o lado de lá do mundo já sabe algumas coisas, tem alguns cacuetes, algumas malícias ou alguns traquejos que basta ser vivo para poder saber. Não é disso que eu estou falando. Porque isso aí de vez em quando a gente percebe, a gente fica orando ao Senhor e dizendo até quando o Senhor, a gente vai fingir que está achando que é rinite. E está tranquilo, né? Agora, eu estou falando de uma percepção espiritual. Por exemplo, quando eu falo de cheirar, é assim, a pessoa está no momento, e vamos imaginar uma pessoa que passa, que nem a cena que eu falei. Mas não é o passa e fala isso não vale nada. Passa e a pessoa, ela sente cheiro de álcool. Mas não tem álcool na história, não tem nada. Mas ela cheira. E ela já sabe. O que ela sabe? Ela sabe qual a atuação demoníaca da vida daquela pessoa. Qual é a escravidão que tem. Mas ela não está usando. Por que não está usando? Não usou agora. Não tem, se fizer, não vai ter bafo de álcool, não tem nada. Está entendendo o que eu quero dizer? Não é natural, é espiritual. Isso na hora. Ela tem uma percepção. Por que Deus vai mostrar isso? Porque quer libertar, quer atuar, quer fazer uma obra na vida daquela pessoa.
Às vezes é uma luta interna, uma luta de humilhação que a pessoa vivencia, ela quer sair dessa condição e ela esconde muito bem, porque tem muita gente que esconde muito bem os seus pecados, né? Eu já falei na semana anterior, foi assustador para alguns, mas tem pessoas que cheiram realidades que têm conotação sexual. Tem uma impressão, eu falei, o cheiro de sexo, alguns riram, né? Mas entenda o que eu quero dizer. A pessoa, não é que ela acabou de ter um relacionamento sexual e veio para um culto, e veio para uma... Não, mas ela tem uma percepção de... e o que ele está dizendo? Tem adultério, às vezes é fornicação, às vezes tem uma realidade de homossexualidade, de uma bestialidade sexual qualquer. Isso é percebido de modo espiritual. Com qual finalidade? Para falar na rodinha? Claro que não, para poder ministrar a vida dessa pessoa e ela ser liberta. Por isso nós precisamos tanto desse discernimento de espíritos. Ok? Isso é muito, muito, muito importante para que a gente possa ser assertivo, principalmente nas realidades que oprimem tantas e tantas pessoas. Então, para resumir, a gente já está se encaminhando para o fim da nossa ministração, o discernimento de espíritos, ele é um momento que Deus nos traz ele abre os nossos sentidos e nos faz perceber uma realidade espiritual. E ela nos dá assertividade. Eu falei na semana passada, eu acho que não é apenas a realidade de perceber demônios ou anjos, mas é de perceber a realidade espiritual, o mover espiritual, identificar o que está acontecendo. Isso é lindo demais. Porque isso vale não apenas para a batalha espiritual, mas isso vale também para momentos de liberação de unção. Vale também para momentos de liberação do poder de Deus. Porque Deus dota essas pessoas de uma percepção que antecede o fato. E elas estão ali dizendo assim, olha, vai acontecer. Eu vejo, eu percebo, eu estou discernindo. Nos próximos segundos, vai vir como que uma onda de poder de Deus. E as pessoas vão ser derrubadas debaixo da glória de Deus. Mas nada aconteceu ainda. E passa alguns segundos e uma glória. Pessoas que falam assim, ó, o culto está normal, o culto está tendo uma realidade normal. Uma palavra de ensino, uma palavra de exortação, de edificação, de consolo, sei lá, uma palavra. Mas essa pessoa percebe no espírito que daqui a pouco, como que uma onda do poder de Deus tocará esse ambiente. E a glória de Deus vai ser quase que como palpável por todos que estão atentos a isso. Isso é lindo, é maravilhoso, porque nos ajuda, imagina uma atuação desse dom assim, isso nos ajuda a caminhar de forma assertiva e entender o que Deus está fazendo. Esse dom em ação, ele nos ajuda muito a perceber, não só, eu dei o exemplo da mulher, né? E na semana passada eu falei que ele não ajuda apenas a perceber uma atuação demoníaca, como nos faz perceber quando não é uma atuação demoníaca também. Isso é muito importante. Eu falei na semana passada, eu repito, que às vezes a gente detecta erradamente uma batalha espiritual quando ela não está acontecendo pelo simples fato das diferenças de temperamento e de personalidade que temos. E às vezes a gente fica dizendo uma determinada batalha que ela não está acontecendo no aspecto espiritual, mas só existe uma dificuldade de convivência pelos temperamentos que estão ali presentes. Simples assim. Eu dei o exemplo de uma pessoa muito agitada, uma pessoa assim, muito rápida, muito proativa, na comparação com alguém que é mais lento, tem uma maneira mais lerda de agir, de atuar, e que isso pode gerar alguns impasses, e a gente pode achar que é uma obra demoníaca, a gente pode achar que é uma atuação do inferno, e quando na verdade é apenas e totalmente um aspecto das diferenças que nós temos. Tem pessoas que são muito rápidas para muitas coisas, e outras que são mais lentas naquelas determinadas coisas. Em contrapartida, tem algumas coisas que esses que são rápidos são mais vagarosos. E o outro se torna mais ágil, mais proativo, mais assertivo em determinadas áreas, porque faz parte dos temperamentos. Cada temperamento tem as suas qualidades e também tem as suas debilidades. Todos os temperamentos são assim. Qualquer estudo de temperamento a gente vai perceber áreas de fraqueza e áreas de fortaleza, vamos assim dizer. Mas, o outro lado também é importante dizer, porque às vezes a gente está achando que é uma batalha simplesmente de argumentação, de impressão, de temperamento, de diferenças,
Quando, na verdade, Deus está trazendo convicção de que o que está acontecendo é uma absoluta e total batalha espiritual envolvida. Existem demônios em ação, cegando o entendimento, fazendo oposição, levando à divisão. E isso é uma percepção que nós precisamos ter para que a gente possa ser assertivo, para que a gente possa avançar. Caso contrário, como eu disse no exemplo anterior, na semana passada, a gente vai fazer oração expulsando alguma coisa que se resolve com remédio, e às vezes a gente vai dar um remédio para alguém que na verdade precisa de uma oração para expulsar. Então a gente vai confundir a atuação. Tem coisas que envolvem aspectos naturais, e que se resolvem de modo natural, e tem coisas que se resolvem de modo espiritual. Isso é importante nós percebermos. Caso contrário, a gente vai ficar, às vezes, até desgastado demais, tentando tirar alguma coisa que tira com remédio, ou a gente vai passar a vida dando remédio para tentar tirar uma coisa que tira com oração. Isso é importante entender, e isso é uma realidade que Deus precisa nos fazer entender. O que é do aspecto físico? Nós somos um ser triuno nesse aspecto, né? Temos essa parte física, nosso corpo, nós temos a nossa alma, isso envolve nossas emoções, nossos sentimentos, nossa razão, nossa vontade, e temos a realidade espiritual. E é muito importante nós entendermos isso. Para fechar, eu trago aqui um exemplo, e a gente fala mais disso a semana que vem, de algumas passagens bíblicas que nos mostram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, do modo como isso costuma acontecer e se demonstrar. Temos uma passagem muito interessante, aquela passagem clássica de Eliseu e o moço, né? O moço é sempre a ideia de um aprendiz, de alguém que está ali para poder aprender com o profeta, ali já, ele está na condição de profeta, ele está ali na sua experiência de profeta. E tem um episódio em 2 Reis, capítulo 6, que do nada vem um grande número do exército dos sírios, né, uma batalha entre a nação de Israel e o exército sírio, e agora eles estão sendo atacados, e vamos imaginar essa cena, né? Ele acorda de manhã, e o moço vai abrir a porta, e quando ele olha para o lado de fora, ele leva um susto gigante, porque diante dele, eles estão cercados agora, né? E ele está apavorado, temendo pela própria vida, pela vida do profeta, por tudo que está por acontecer, porque na verdade o número do exército dos sírios é gigante. Eles estão lá, bem armados, estão com o seu poder bélico ali, para poder entrar em ação. Tenta imaginar essa cena. E aí ele volta para o profeta e fala a respeito do que ele está vendo de forma natural, e o profeta está chapado. O profeta está noutra vibe, total. Ele não está no mundo natural ali para falar com ele. Mas por que não? Porque naquele momento, Deus capacitou, dotou o profeta Eliseu de um discernimento de espíritos. E aí o que acontece, basicamente, se você ler o texto depois, você pode entender um pouquinho melhor. O profeta fala para ele basicamente o seguinte, ele garante, ele fala assim, fique seguro, fica tranquilo, maior é o número daqueles que estão conosco, do nosso lado, do que esses que estão contra nós. Só que o menino está boiando, ele está completamente sem entender nada, porque a percepção física, ela é gritante, ele está com medo. Agora o profeta fala que maior é o número, ele não fala o Senhor, ele fala o número do exército que está ao nosso favor é muito maior do que o exército que está contra nós. E o menino fica pensando, meu Deus, esse Eliseu não dá para entender nada do que ele fala, ele é fora da casinha, é profeta daqueles doidos. O que ele está vendo que eu não estou vendo? E o Eliseu percebe que ele está nesse momento de crise existencial, espiritual, ministerial, todas as crises, presta a morrer, ele já quase quer se entregar para os homens. Então ele fala assim, ele faz uma oração, né? E na oração, basicamente ele fala ao Senhor, ele faz um pedido ao Senhor, ele fala assim, abre os olhos dele. E aí ele vê, e aí aí ele vira macho, aí o moço fica valente. Porque depois que ele vê, aí ele quer peitar o exército dos sírios. Aí a gente fica crentaço, né? Mas é interessante isso. Esse é um detalhe importante. Talvez você pense assim, eu também quero ver. Tudo que eu quero é ver. Legal, né? Eu diria que não posso dizer que é pecado querer ver.
mas eu tenho uma palavra da parte de Deus, e mais especificamente da parte de Jesus para poder te dar. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque a fé, ela se move nessa realidade. Porque depois que o profeta orou para o menino ver, eu, você, qualquer um, debaixo da oração do profeta, veria também. Bastava ter olhos para poder ver. Com os mesmos olhos físicos ele conseguiu ver. Ele não orou, não precisava ter vida com Deus, intimidade, nada. Ele só foi na vibe, ele só foi debaixo da asa do profeta. Isso não precisa ser muito homem de Deus. Agora, o que ele estava vendo, e eu posso dizer isso para você, não necessariamente o profeta estava em função de precisar ver para poder dizer o que estava acontecendo. Não necessariamente. Mas naquele exato momento, quando ele fala, com certeza, isso se torna concreto, visível, real, e agora o moço vê o que ele já sabia. Essa percepção, ela é maravilhosa, extraordinária. Jesus tinha isso muito tranquilo. Em alguns momentos, as pessoas tentavam ajudar Jesus. E Jesus dá a entender, fala assim, ó, se eu precisasse disso, eu fazia assim, ó, e miríades de anjos atuariam e acabavam com tudo. Mas com tudo mesmo. Sabe essas cenas assim desses filmes de ficção científica, mais especificamente, talvez esses assim de Guardiões da Galáxia, ou coisas do tipo, que do nada surge alguém e bate assim, pum, e acaba com os universos inteiros? É basicamente o que Jesus está falando, assim, ó, se eu quiser, eu estalo o dedo e tudo acaba. Mas eu não quero. Porque me cabe fazer a vontade do meu Pai. Eu vou cumprir com aquilo que eu vim fazer. Eu vou morrer no lugar de todos aqueles pelo qual eu vou derramar meu sangue. Então, isso é interessante nós percebermos nesse detalhe aqui, de uma percepção, de um discernimento de espíritos que está ligado a uma percepção da atuação de anjos. Nós temos outras palavras, e a semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre elas, mas cito elas aqui. Nós temos um exemplo também em 1 Reis capítulo 22, isso no Antigo Testamento. Essa história eu vou deixar para falar um pouquinho mais dela semana que vem, porque era uma história muito legal. De 1 Reis 22, do versículo 9 até o 23, nós temos uma passagem um pouco longa, mas que acontece uns negócios muito loucos lá. Porque nessa história nós temos uma atuação, porque Deus agora, ele resolve trazer uma sentença sobre o Acabe, o rei que se perdeu, e que agora estava debaixo de mentira, engano. E agora Deus vai dar uma sentença, os espíritos vêm até o Senhor, essa história é muito louca. E basicamente ao final, nós temos um registro da permissão de Deus, liberando a atuação de espíritos de engano, espíritos mentirosos, que vão agora atuar em profetas mentirosos, e que vão falar para o Acabe mentiras. Uau! Que poderoso esse negócio. E aí a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de que aconteceu nessa história e o que tem a ver isso com discernimento de espíritos. A gente fala isso na semana que vem. No Novo Testamento nós temos também a experiência de Cornélio. Cornélio, nós temos Cornélio, ele era um centurião. Ele entra na história bíblica como alguém que teve uma experiência com o Senhor poderosa, que envolve uma visão de um anjo. E o anjo dá uma direção para ele em função de Simão, Pedro. Nós temos também, esse é um clássico, que a semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre ele, em Atos capítulo 16, esse de Cornélio tem Atos 10, né? Mas em Atos 16 nós temos o registro da mulher que estava debaixo de atuação de um espírito de adivinhação. Essa história também é magnífica e nos ajuda a entender, muito interessante, nos ajuda a entender a maneira como que Deus fez, como que Deus atuou para trazer essa revelação e quebrar aquela realidade de engano na vida daquela mulher. Amém, queridos? Nós estamos encerrando, se você puder, fique de pé. Nós estamos encerrando nosso Tadel, e eu quero aproveitar esse minutinho também e dizer que lá no fundo nós temos pastéis. Olha só, nós temos pastéis